quem? Quem manda por isso só vai cagar. O culpado sou eu. Eu comprei não. Aí cadeira alta. Vai cadeira alta, mais gostoso. Você falando naquela hora no telefone e o meu celular tocando da escola das crianças. Eu não sabia que você, eu olhando o número que aconteceu alguma coisa. Deu uma tremedeira, agora que foi passar, ó. E não era nada pra falar que eu não um monitor de ônibus. Ai, falei pra mulher, você quase me matou. Baixou? Achou? Não sabia que era de erguer, não. Tá. Cadê tem uma régua? Você quer o quê? Uma régua? Achei.
Fala, Bruno. Oi. Conversou. Mas eu não vou pescar não, Bruno. Porque eu vou ficar lá, né? No rancho eu vou levar uma pessoa pra mim, como que eu vou pescar? Mas se vocês quiserem, você pode entrar e vamos passar pela minha carteira. Posso da minha idade e tal. Aquele que ele vai perguntar em cima do. Você pega a minha carteira. Favorável, o do. Peraí, perguntar, ele vai perguntar em cima do nosso ou em cima do parecer nosso? Não, não falei nada. Vai ter rojão? Pô, escuta aqui. Ah, então ó, tem rojão. Vai chegando aí, não tem rojão? A deputada do amigo da política. Mas tá com dor no braço? É bursite. Não, ela que. Parece que vai. Ele mandou pegar uma ajuda, ele teve meu dor de joelho, eu não veio. Agora não aguenta a primeira vez. Você fica de pé. Você fica de pé. Tua perna dói? O WhatsApp seu tá funcionando? Pode ser. Viciou, né? Não, aí vai ver lá. Não sei como vai ficar. Beleza, depois eu convido, certo? Amanhã. Vamos amanhã, tá? Boa tarde. Então tá bom. A outra. Primeiro, então. Vai mais baixo. Você viu a música? De outra volta. Boa tarde, senhores vereadores. Gostaria de cumprimentar os funcionários da casa. Para iniciar nossa sessão extraordinária, convocada na sessão do dia 6, em sessão ordinária, convocação de apreciação do parecer e o decreto legislativo sobre as contas de 2010. Solicito da primeira secretária que faça a verificação de presença. Almir Costa de Oliveira. Presente. Aparecido Bonato. Presente. Enivaldo Martins da Costa. Presente. Hugo César de Freitas. Presente. Joaquim Vieira. Joyce Ariane Giacomini Bastos de Souza. Presente. Milton Edi. Nivaldo Donizete Braga. Presente. Silvio César Pigose Codo. Presente. Solicito ainda da primeira secretária que faça a leitura de um trecho bíblico e que todos nós fiquemos em pé. A minha voz sobe até Deus e eu clamo. A minha voz sobe até Deus, Ele escuta-me. No dia da angústia, busco o Senhor. Durante a noite, a minha mão estende-se em seu descanso, e a minha alma recusa consolar-se. Palavra do Senhor. Havendo um número legal sobre a proteção divina, iniciamos então a nossa sessão extraordinária. Solicito da primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Irapuru. Aos 6 dias do mês de março do ano de 2014, sob a presidência do vereador Hugo César de Freitas, reuniram-se na Câmara Municipal de Irapuru os seguintes vereadores: Almir Costa de Oliveira, Aparecido Bonato, Enivaldo Martins da Costa, Hugo César de Freitas, Joaquim Vieira, Joyce Ariane Giacomini Bastos de Souza, Milton Edi, Nivaldo Donizete Braga e Silvio César Pigose Codo. Com comparecimento de todos os vereadores, o presidente invocando
Relembrando as palavras sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Deu por aberta a presente sessão. Ato contínuo, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de um texto bíblico. A seguir, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Submetida ao plenário, foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Prosseguindo, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do expediente. O presidente passou para a fase da palavra livre. Fez uso da palavra o vereador Milton Edi, que cumprimentou a todos e expôs sobre o requerimento de pêsames, dizendo que Deus conforte a família enlutada. Disse que propôs requerimento referente à despesa do combustível na área da educação. Disse que o povo questiona e tem que tomar providências cabíveis. Atento ao requerimento do vereador Almir, com relação aos cofres públicos, disse que se o prefeito solicitou uma auditoria e se apurou e não tomou providências, vai ser penalizado. Expôs que o maior pecado que se comete é a omissão. Omitir não está isento. Atentou também ao requerimento do vereador Nivaldo na questão do programa Minha Casa Minha Vida. Algumas casinhas foram feitas em terrenos do morador e outra parte em terreno do município. Questionou se algumas casinhas foram construídas em terrenos da União, suscitou que foi o outro prefeito quem fez. Mas a administração pública para sempre, é eterna. Citou um provérbio no sentido de que a administração atual tem que assumir o que foi realizado em administração anterior. Não tem que jogar a responsabilidade a ninguém. Relatou que hoje o pessoal da Vila Esperança reclamou para ele a situação da vila, que está esquecida. A população do popular Morro do Andu também reclamou do abandono. Expôs sobre a falta de rede de esgoto em local abaixo da escola Pedro Leite Ribeiro, sentido Rua Rio Branco. Disse que o pior é a pessoa pagar a rede de esgoto e não ter a mesma. Disse que se a população entrar com a ação de obrigação de fazer, o prefeito vai ter que fazer. Ou faz ou devolve todo o dinheiro que recebeu ao contribuinte. Disse que as pessoas estão feitas de trouxas. Expôs que quer saber quanto gastou no carnaval. Questionou que está faltando recursos para atender as necessidades básicas, saúde e educação. E está gastando com festa. A população faz comparação. Questionou se gastou com festinha ou remédio que falta. Finalizou dizendo que é a última vez que fala e depois vai tomar providências onde resolve. E depois não venha chorar. Agradeceu a todos. A seguir fez uso da palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga, que cumprimentou a todos e mencionou o falecimento da senhora Nair, e disse que gostava muito dela, e que Deus conforte os corações da família enlutada. Comentou que tem conhecido algumas coisas na administração, e que estão a desejar. Temos que cobrar essa situação, porque quem acaba pagando é a população. Expôs sobre suas matérias apresentadas. Referente aos terrenos das casinhas Minha Casa Minha Vida e suas regularizações, disse que há um problema da população e a administração é continuada, não importa quem fez. Disse que subscreveu a indicação do vereador Enivaldo e leu o artigo 208 da Constituição Federal, que fala sobre o dever do Estado com a educação e o atendimento em creche e pré-escola, as crianças e a responsabilidade do município com o transporte. Expôs sobre a nova lei que obrigou os veículos particulares o uso das cadeirinhas para as crianças. Disse que a Constituição Federal é maior, é a espinha dorsal. Disse que se não tomar providências com relação ao transporte público, as crianças vamos ao Ministério Público. Comentou que as pessoas do setor público não podem falar para procurarmos nossos direitos na justiça. Suscitou que esperamos que o problema seja resolvido o mais rápido possível. Expôs sobre o local do antigo parquinho da Praça José Pepino da Costa, que hoje o local está abandonado. Disse que o povo não esquece das promessas. Referente a um caixa eletrônico do Banco do Brasil na penitenciária de Irapuru, fez a indicação devido aos funcionários que saem às 18 horas e não encontram o local aberto onde está instalado. Expôs que a vereadora fez indicação ao gerente do Banco do Brasil para a mudança do local da caixa eletrônico da Prefeitura.
e parece que só instalaram em prédios públicos. Suscitou sobre a indicação referente ao asfalto do conjunto habitacional Estevão Nascimento, para reparar o mesmo. Disse que está se deteriorando e a população está pagando por isso. Finalizou expondo sobre as redes de esgoto que faltam na cidade e agradeceu a todos. A seguir, fez uso da palavra o vereador Almir Costa de Oliveira para dizer que protocolou o projeto de lei do Legislativo número 14/2014, que inclui no calendário oficial do município o Dia Mundial da Defesa das prerrogativas da advocacia irapuruense e que foi encaminhada às comissões permanentes desta Casa e acha que os pareceres são favoráveis. Disse que tem por objetivo homenagear a advocacia local. Leu a mensagem do projeto e disse que é para reconhecer os trabalhos dos advogados de Irapuru. Expôs sobre o projeto de lei do vereador Nivaldo, apresentado no ano passado, sobre a implantação do Programa Natural dos Mosquitos Transmissores da Dengue e da Leishmaniose Americana, através do cultivo da planta da citronela. Disse que a SUSEM vem fazendo um trabalho em toda a cidade. Comentou que também poderia pôr em prática esse projeto com distribuição das mudas. Através da orientação pelos alunos das residências sobre a citronela, fez requerimento verbal solicitando para que seja oficiada a primeira-dama do município e a vereadora Joyce pela comemoração do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e parabenizou todas as mulheres. Finalizou agradecendo a todos. Submetido ao plenário, o requerimento verbal foi aprovado por unanimidade dos vereadores. A seguir, fez uso da palavra o vereador Aparecido Bonato, que cumprimentou a todos e expôs sobre as casinhas do programa Minha Casa Minha Vida. Comentou que tem pessoas que recebeu a casa e não mora nela. E não é porque não precisa. Suscitou sobre a área deste programa, próxima à sua oficina. Expôs sobre a ocorrência com o munícipe e que ele exigiu documento que prove o terreno do morador e não tem documentação. Comentou que as pessoas próximas do prefeito anterior receberam casas e venderam. Questionou o tipo de doação que foi feito. Solicitou ao vereador Nivaldo que leve junto com o seu requerimento pedidos de documentação de quem se acha dono dessas casinhas. Finalizando, elogiou a administração de Junqueirópolis, expôs sobre sua matéria referente à Casa de Apoio em Jaú e agradeceu a todos. A seguir, fez uso da palavra o vereador Enivaldo Martins da Costa, que cumprimentou a todos e expôs sobre suas proposições. Justificou sobre a indicação do uso das cadeirinhas dos veículos, que apresentou com o vereador Enivaldo. Disse que é de fundamental importância e que precisa pôr em prática nos veículos públicos para dar segurança às crianças. Expôs sobre a necessidade da construção de uma rampa na porta do fundo do ESF1, que dá acesso à sala do médico para dar conforto e condições aos pacientes. Expôs também sobre a indicação do sentido de roçar as laterais da vicinal Issaio Maruque, Estrada da Popular, bairro Pureza. Parabenizou os vereadores pelas proposições apresentadas. Parabenizou as mulheres pelo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e teceu elogios sobre a mulher. Finalizou comentando sobre a associação em prol às casas de apoio de Barretos. E mencionou sobre a de Jaú também, e disse que o pessoal dessa associação acolhe os pacientes com amor e carinho. A seguir, fez uso da palavra o vereador Joaquim Vieira, para dizer que a população tem nos cobrado muito, e o pessoal da Vila Esperança está bravo. Disse também que estamos indignados com a situação, com o que vem ocorrendo, e nossa postura de vereador, e sabemos do que precisa ser feito. Disse que já estamos reiterando a matéria, é porque não estão sendo feitos pedidos. Não estamos sendo atendidos. Expôs sobre a situação do vice-prefeito e fez menção de ameaças aos responsáveis do setor da prefeitura, se fizerem comentários no Facebook. Expôs sobre a lei que fala sobre destratar funcionário em seu local de trabalho. Relatou sobre a situação da falta da rampa do ESF1. Disse que tem coisas muito mais graves acontecendo. Disse que a vereadora Joyce está lutando pelo repasse aos funcionários. A revisão de salário, coisa que vai fazer a diferença, a prioridade
a prioridade maior. Disse que aos olhos do povo se fala dos desmandos da prefeitura. Disse para cobrarmos mais as coisas de maneira correta. Comentou que falam de como o executivo trata os vereadores e a população. Expôs sobre o problema da APAI de Dracena e relatou sobre uma criança daqui que não foi mais estudar por ter mudado o horário e não tem motorista para ir buscá-la. Finalizou agradecendo a todos. A seguir, fez uso da palavra a vereadora Joyce Ariane Giacomini Bastos de Souza, que cumprimentou a todos e prestou suas condolências, deixando seus sentimentos à família da senhora Nair. Expôs sobre suas matérias, disse referente ao repasse aos funcionários, estão cobrando muito e quer saber o porquê do Executivo Municipal não ter repassado 6,78% aos funcionários até o momento. Comentou sobre suas matérias reiteradas referentes a sanar o problema em setor da Avenida Lécio de Souza Machado, sobre a instalação de um parque infantil, que citou o jardim público, mas não precisa ser exatamente ali. Também sobre a transferência do caixa eletrônico do Banco do Brasil instalado na Prefeitura para outro local, que fique aberto 24 horas para os funcionários que trabalham até às 6 da tarde, que encontram fechado. Finalizou parabenizando as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e disse que somos guerreiras. O presidente agradeceu os vereadores pela luta incansável na sociedade. Não esquecendo a fiscalização executivo municipal. Não havendo mais orador, o presidente suspendeu a sessão para intervalo regimental. Decorrido mesmo, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse novamente a verificação da presença dos vereadores. Com a presença dos vereadores, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ordem do dia, da qual constou projeto de lei número 2.658, de 30/1 de 2014, que regulamenta a transferência de recursos. 2061, de 30/1 de 2014, que regulamenta a transferência de recursos. Projeto de lei 2.655, de 5/3 de 2014, que autoriza o município de Irapuru a abrir crédito suplementar e das outras providências. Os referidos projetos de leis com os pareceres da comissão permanentes desta casa, submetidos em discussão, um de cada vez não houve orador. Submetido em votação, um de cada vez foram aprovados em discussão e votação única por unanimidade dos vereadores. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o presidente passou para a fase das explicações pessoais. Fez uso da palavra o vereador Miltedi para dizer que, referente ao motorista ir buscar a criança na APAI, o setor do RH da Prefeitura fazendo a colocação de mandar motorista fazer hora extra ou não é ridículo. É uma desculpa esfarrapada. O setor responsável é quem determina e não o RH. Falou sobre a questão da saúde e que está faltando muita coisa. Disse que sempre se pautou nas coisas administrativas, que não estão corretas. Referente à matéria da vereadora Joyce, o prefeito garantiu que iria dar revisão nos salários dos funcionários. Disse o prefeito está recebendo de acordo com a inflação. Expôs sobre a inflação. Comentou que o governo federal achou por bem passar essa revisão, baseada na inflação para janeiro, para não ficar desconforme, pois antes era o mês de abril. Disse que os funcionários da prefeitura questionam sobre a revisão, mas isso é com executivos. Fez cálculos sobre a Fundeb, dizendo que vai ultrapassar 60% e entrar em outro recurso de outros setores. Expôs sobre o limite de 53% com a folha do pagamento da Prefeitura Municipal. Expôs sobre o orçamento e fez cálculos. Disse que alguma coisa está errada, foi feita nessa reestruturação. Questionou sobre o profissional ganhar mais que a diretora da escola. Comentou sobre os cálculos do orçamento da educação e também o da saúde, dizendo que veremos quanto está gastando com o funcionário da educação. Expôs que o secretário municipal da educação é cunhado do prefeito. Disse que tem que ter limite. Esse erro, essa administração já cometeu. Expôs que não gosta de extinguir muitos cargos, porque para criar é só depois de 5 anos. Disse para consertar esses desmandos é complicado. Finalizou dizendo que contratar médico por empresa vai tomar pau. Agradeceu a todos. A seguir, fez uso da palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga,
para dizer que devemos fazer uma convocação ao secretário municipal da Educação para expor nesta casa. Expor sobre o setor do RH da Prefeitura Municipal. Disse que o secretário da Educação está brincando de ser secretário. Ele acha que nós vamos aceitar tudo e que vai ficar por isso mesmo. Disse que na próxima sessão vai fazer requerimento para ele prestar seu depoimento. Expôs sobre as rampas da cidade, comentou sobre as pedras soltas ao lado do cartório e que foi solicitada e retirada e até hoje se encontra lá. Disse que tem fiscal geral e o fiscal da cidade e as pedras continuam lá. Comentou que depois vem no jornal A Voz e dizem que o vereador faz indicações absurdas. Expôs sobre galeria entupida, suscitou que a administração começou e está sem planejamento nenhum. Faltam remédios no posto de saúde, justificou que não gosta de carnaval e que é pessoal dele. Questionou, será que posso gastar com festa de carnaval se não tem remédio no centro de saúde? Disse que o poder do vereador é limitado. Expôs sobre sua indicação em 2001, que era vereador, e continuou fazendo a mesma até 2008, e não foi atendida. E fizeram em 2009 referente à iluminação em setor da estação ferroviária. Disse que o que é certo com relação aos projetos que vêm para esta casa. E vão continuar cobrando aquilo que está acontecendo. Expôs sobre a citronela, objeto de projeto de sua autoria no ano passado e que foi comentado pelo vereador Almir. Suscitou sobre o requerimento do vereador Almir sobre as finanças da prefeitura. Disse que a questão tem que ser gerenciado com planejamento. Expôs sobre a reclamação do Dr. Jaques no Facebook. Disse que aqui no centro de saúde tem os mesmos problemas. Questionou sobre o funcionário público ir até outro setor e obrigar a fazer o serviço, dizendo que isso é ameaça. Disse que a administração perder o controle é grave. A população não pode ser prejudicada e não podemos deixar isso acontecer. Finalizou dizendo que percebemos que a administração está sem rumo e isso realmente é lastimável. Em 1 ano e 2 meses está assim. E questionou o que esperar daqui 2 ou 3 anos. Se não for por Deus, fica difícil. Agradeceu a todos. A seguir, fez uso da palavra o vereador Almir Costa de Oliveira para dizer que em qualquer lugar que chega, vem munícipe reclamar. Expôs sobre o seu curso de gestão pública, comentou que a pessoa vem de fora e acha que não tem que respeitar a lei, que está acontecendo em relação à situação que vem desgastando a população e cai no descrédito da administração. Temos que cobrar através do requerimento. Disse para convocar o secretário municipal da Educação para dar esclarecimentos. Disse que nós, vereadores, queremos colocar a administração no caminho certo e não tratar a administração, e não travar a administração. Finalizou convidando para uma palestra com a deputada Ana Perugini, no dia 13/3, às 17h30, na Câmara Municipal, e que ainda está solicitando o recinto, e agradeceu. A seguir, fez uso da palavra o vereador Aparecido Bonato, para dizer sobre a câmara de filmagem instalada no Centro de Saúde. Diz que falta remédio, e põe câmara de filmagem. Expôs que quer saber onde o secretário municipal da saúde e o prefeito querem chegar. Disse que vai virar Big Brother. Sustentou que quer saber qual a resposta que o secretário da saúde vai dar referente ao projeto sobre a câmara instalada no centro de saúde. Com relação ao carnaval, disse que é a favor de festa, mas desde que justifique. Deixou sua pergunta sobre colocar a câmara dentro da saúde. Parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Questionou sobre os vereadores mirins, que é um projeto do presidente da casa, e que não deu continuidade com os meninos. Comentou sobre a reunião que participou na EE, professor José Edson Moisés, referente ao meio ambiente, e que foi muito importante. Finalizou agradecendo a todos.
A seguir, fez uso da palavra o vereador Enivaldo Martins da Costa, para dizer que solicitou ao secretário da Saúde para providenciar a instalação de ventiladores no ESF para dar mais conforto aos pacientes. Comentou sobre a matéria da vereadora Joyce sobre a revisão e que o prefeito repasse aos funcionários da prefeitura a porcentagem que tem direito. Finalizou agradecendo a todos. A seguir, fez uso da palavra o secretário municipal da Educação para esclarecer da melhor maneira, corretamente e sem briga. Expôs sobre uma reunião do prefeito com os vereadores amanhã às 4h30 da tarde. E nada melhor que o diálogo. Disse para sentarmos com o prefeito e conversarmos, e que tenhamos a mesma postura de cobrar dele da mesma forma que cobramos aqui. Temos que mudar o direcionamento e o posicionamento nosso diante da postura do prefeito. Temos mais 2 anos e 9 meses. Temos um mandato para terminar. Expôs sobre as coerências e disse que prevalece o senso de justiça. Expôs que se mudarmos o estreitamento dessas reuniões e mantermos posturas diante ao prefeito, teremos melhores resultados. Finalizou parabenizando as mulheres pelo seu dia e pela luta. Agradeceu a todos. Não havendo mais orador, o presidente justificou que teve dificuldades com o prosseguimento do projeto dos vereadores mirins, devido ao projeto de reestruturação, mas que até o mês de maio fará sessão solene e os jovens e professores da EE, professor José Edson Moisés, participarão. Em seguida, o presidente convocou os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no dia 13 de março, às 17 horas, para apreciação do projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a apreciação das contas da Prefeitura Municipal de Irapuru relativa ao exercício de 2010, expôs que o prefeito tem prazo para defesa. A seguir, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura de mais um texto bíblico e comunicou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 20 de março de 2014, às 20h30, e encerrou a presente sessão, agradecendo a todos, da qual, para constar, eu, primeira secretária, solicitei para digitar a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada pela mesa. O presente ato está em discussão. A referida ata está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores dessa casa. Antes de fazer a leitura que consta na ordem do dia, gostaria de agradecer a presença do presidente da Câmara de Flora Rica, o senhor Manuel, os funcionários também da casa. Gostaria também de agradecer a presença da Vilma, do presidente do Partido dos Trabalhadores, Aderval, e sua esposa, que logo após a sessão estará recebendo na Casa de Leis aqui na Câmara Municipal a deputada estadual Ana Perugini. Então, gostaria de agradecer a Vossa Excelência por estar presente aqui na sessão. Dessa maneira, solicito da primeira secretária que faça a leitura do que consta na ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 006, de 13/3/2014. Assunto: dispõe sobre apreciação das contas da Prefeitura Municipal de Irapuru relativas ao exercício de 2010. Senhores vereadores, o projeto de Decreto Legislativo número 006, de 13/3/2014, dispõe sobre a apreciação das contas da Prefeitura Municipal de Irapuru relativas ao exercício de 2010. O projeto está em discussão. Com a palavra, o presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas, senhor vereador Almir Costa. Boa tarde, senhor presidente, mesa composta, demais vereadores, aos funcionários da casa, ao presidente da Câmara de Flora Rica, senhor Manuel Antônio da Silva, popular Mané Careca, ao funcionário Pedro Miranda, aqui presente também,
ao seu Laor, ao presidente do partido, Aderval, a minha cunhada aqui presente, e a Vilma aqui presente também. Chegou a Casa de Lei, estamos votando aqui as contas de 2010 e o parecer do Tribunal de Contas estava apontando sobre o repasse que foi feito à Casa do Legislativo pelo Executivo, que a partir de 2000 o repasse era de 8%. E em 2009, uma emenda constitucional que foi votada em setembro, passando para 7% o repasse do Executivo para a Câmara Municipal. Só que, no segundo semestre de 2009, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei de Orçamento Anual, já tinha sido votado pela Casa de Leis, estipulando no seu orçamento para 2010 8%, aquilo que pedia, que estava na Constituição. E como essa emenda complementar passaria a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2010, pelo entendimento dessa Casa de Lei, conversando com o jurista da Casa, o doutor Alisson, advogado da Casa, entendemos que esse apontamento que o Tribunal de Contas fez, já tendo decisões até tomadas nessa no referido apontamento do Tribunal de Contas, que em 2010, como já estava no orçamento, a Prefeitura poderia repassar os 8%, que, no entanto, a Prefeitura de Irapuru repassou 7,92% para o exercício de 2010. Teve prefeituras que repassou somente aquilo que foi aprovado na emenda constitucional número 58 de 2009, os 7%. E os presidentes da Casa entraram com recurso, solicitando que se repassasse até os 8%, podendo repassar os 8%, para que a Casa pudesse trabalhar dentro do 8%. E foi votado favorável que esses prefeitos repassassem os 8%, entendendo que a lei não retroage. A partir de 2011, vencendo 2010, aí sim o Executivo repassasse, passou a vigorar mesmo, que repassasse os 7%, a partir de 2011. E 2010 ficou o entendimento que, como a LDO e a LOA já tinham sido votado no segundo semestre, por lei, foi criada essa lei, e uma lei que foi criada logo após, não pode ferir a outra lei. Estaria ferindo essa emenda constitucional. A votação da Câmara Municipal já tinha votado a LOA e a LDO. Essa fica a explicação para que todos entendam o porquê a comissão não está acompanhando o apontamento do Tribunal de Contas, tendo em vista que já tem vários pareceres sobre essa decisão, e nós vamos votar favorável. A comissão está apontando aqui, nossa comissão da Casa, favorável à aprovação do projeto, que vai ser posto em votação. Lógico que vai depender dos votos dos nobres vereadores, mas a comissão está favorável a esse projeto, pela aprovação do exercício de 2010. Muito obrigado e boa tarde a todos. O projeto ainda está em discussão. Está com a palavra, Bonito Di.
Boa noite, senhor presidente dessa casa, nobres pares, senhores e senhoras que fazem presente, em especial o presidente de Flora Rica, o Pedro, companheirão nosso aí, Josmar, sua Alaô, Paulo, Vilma, presidente do PT que está aqui, dona Naomi, e a funcionária que está aí, né, Ruth? Bem, mas deixando de lado, está de parabéns a comissão. Eu acho que a comissão fez por esse projeto aí, esse parecer, que vai ser votado, parecer não, que já é um projeto de lei para ser votado aí, porque realmente, eu, como vossas excelências sabem, eu sempre pautei por em cima da legalidade. E sempre fui um adversário praticamente ferrenho do ex-prefeito no que se refere à administração pública. Mas, quando está certo, está certo. E o que o presidente da comissão colocou aqui é de fato. Realmente, a casa já havia feito a lei orçamentária, a lei de diretriz. E sem falar que a PPA já tinha sido criado lá atrás, na outra administração, e estava em cima de quanto? De 8% também. Aí teria que mudar a PPA, teria que fazer emenda na PPA, para depois fazer a diretriz, para depois fazer o orçamento. E isso que o tribunal não atenta, porque os efeitos dessa lei, dessa emenda constitucional, entrariam em vigor a partir do 1º de janeiro de 2010. O orçamento nosso, como todas as outras câmaras municipais, é votado antes do final do ano. E já é promulgado para valer em 2010. E aí como que uma emenda vai falar, não volta? Não tem como voltar. Um ato jurídico perfeito não pode ser ferido dessa maneira. Então, está de parabéns a comissão por esse parecer, por esse projeto aqui, porque realmente, eu acho que o tribunal, nesse caso, eu acho que deu uma escorregada. Porque talvez viu de uma outra maneira, mas eu acho que no que se refere a essa questão, porque só veio esse apontamento com o parecer contrário, simplesmente, único, exclusivamente, por quê? Que repassou 8%, 8 não, 7,92 que Vossa Excelência falou, né? Mas até 8 lá, estava ali, e ele veio falando que teria que ser 7. E eu não entendo que teria que ser 7, teria que ser 8 mesmo. Tanto é que Vossa Excelência colocou aí, no projeto aí, vários julgados, né? Vários julgados, por quê? Quem sentiu lesado vai buscar o judiciário. E o judiciário falou o quê? Vai pagar os 8. Acabou. E se aqui tivesse acontecido a mesma coisa, fatalmente teria buscado a casa ao judiciário e o judiciário teria falado o seguinte: paga 8. Porque um ato jurídico perfeito não pode ser violado. Então não pode retroagir. Uma lei não pode retroagir, a não ser em benefício de réu, né? Fala assim, né? Mas está de parabéns a comissão, está de parabéns aí a comissão, seu presidente, o relator e o membro aí, e eu vou falar. Meu voto é favorável para que derrube o parecer do tribunal, porque seria uma injustiça rejeitar a conta do ex-prefeito por causa de ter repassado a quantia ou percentual que era de direito dessa casa. Muito obrigado, senhores. O projeto ainda continua em discussão. Solicito do vice-presidente da casa que assuma os trabalhos. Está com a palavra o vereador Hugo César de Freitas. Boa noite, presidente, nesse ato, a mesa composta, todos os demais vereadores, a população aqui presente, na qual os vereadores já disseram aqui, que estão aguardando também logo após a vinda da deputada Ana Perugini em nossa cidade, através do deputado, ou através do presidente do partido, Aderval. Em relação
as discussões e os votos e opiniões aqui, pela própria Constituição, é garantido a todos os vereadores declarar aquele voto que pensa. Então, é garantido constitucionalmente essa decisão do voto de todos os vereadores pela Constituição. Nós, que já fomos vereadores, temos que pautar com coerência em relação a todas as nossas atitudes, em relação a voto, em relação à conta dos prefeitos. Em todo esse tempo que eu tive aqui, eu venho acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, na verdade que também é uma extensão legislativa, ele que acompanha as contas do prefeito municipal, mas também isso não significa que eles não podem errar ou analisar de outra forma. Como eu disse bem aos vereadores aqui, essa emenda tem no seu próprio texto que seria no ano subsequente que teria a vigência dela, ou seja, iria ter um efeito de retroagir os efeitos do próprio artigo em relação a 8% ou 7%. O que é discutível aí é justamente isso que os vereadores apresentaram aqui. Se ela deve retroagir ou não deve retroagir. A coisa julgada, certa, adquirida, não pode ser modificada. Só que a relação aí que a gente entende é o seguinte: se a emenda constitucional, ela é originária ou ela é derivada. Então, significa, no meu ponto de vista, eu vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. No meu entendimento, eu acho que a emenda, ela é originária e os orçamentos, as votações dos orçamentos são derivadas a esse tipo de ponto de vista. Então, eu só gostaria de falar que meu voto é contrário e eu vou seguir o parecer do Tribunal de Contas. Muito obrigado, presidente. Peço que o presidente assuma os trabalhos da mesa. O projeto ainda continua em discussão. Vamos passar então para a votação, só para explicar para todos os vereadores, na qual todos já sabem, é de discussão e votação única, de 2/3 de votação nominal. Só gostaria de falar aos vereadores que o projeto é o decreto legislativo com parecer da comissão, autoria da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obra Pública, o senhor Almir Costa de Oliveira, Enivaldo Martins da Costa e Joaquim Vieira. Então, esse projeto está contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Contrário, ou seja, aprovando as contas da Prefeitura Municipal. Portanto, é o projeto de decreto que está em votação. Quem disser favorável, é favorável ao projeto, aceitando as contas do município de Irapuru. Quem for contrário, é contra o decreto e contra a conta do prefeito no âmbito do exercício 2010. Só para esclarecer, para não ter dúvida entre os vereadores. Portanto, senhores vereadores, a primeira secretária fará a leitura dos nomes dos senhores, no qual responderá favorável ou contrário ao projeto. Almir Costa de Oliveira. Favorável. Aparecido Bonato. Favorável. Enivaldo Martins da Costa. Favorável. Hugo César de Freitas. Contrário. Joaquim Vieira. Favorável. Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Favorável. Milton Edi. Favorável. Nivaldo Donizete Braga. Favorável. Silvio César Pigosi Codo. Favorável. Portanto, senhores vereadores, com o resultado de 8 votos a 1, contrário, o projeto foi aprovado. Portanto, desta maneira, aprovado o decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas, está aprovada a contas no exercício 2010 da Prefeitura Municipal de Irapuru. Não havendo mais matéria na ordem do dia, solicito
da primeira secretária, que faça a leitura de um trecho bíblico e que todos nós ficamos em pé. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem poderá cantar as festas do Senhor, apregoar todas as suas glórias? Felizes os que observam os preceitos, os que em todo o tempo fazem o bem. Palavra do Senhor. Gostaria de agradecer aos vereadores, público aqui presente. Gostaria de comunicar aos vereadores que a próxima sessão será no dia 20, de março, em horário regimental, a partir das 20h30. E antes de terminar aqui, eu gostaria de desejar uma ótima reunião ao Adeval, que vai conduzir os trabalhos aí na recepção da Ana Perugina, e dizer que a casa de vocês, que sempre que precisar, está aberta para receber a todos. Dessa maneira, eu declaro encerrada a presente sessão.